OIB TV, uma realização da Ordem dos Economistas do Brasil. Prezados amigos da Ordem dos Economistas do Brasil, é um prazer tê-los conosco aqui no programa da TV da Ordem dos Economistas do Brasil. E tenho a grata satisfação de conversar com meu querido amigo, o professor Dr. Paulo Rabelo de Castro. O Paulo Rabelo foi o economista do ano de 2018, eleito por toda a categoria dos economistas do Brasil, e foi presidente do IBGE e também presidente do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social. Paulo, é um prazer tê-lo aqui na TV da Ordem dos Economistas do Brasil. Muito obrigado, querido presidente Manolo, presidente de todos os economistas do Brasil. Eu estou aqui às suas ordens para a gente debater sobre a grave situação brasileira e saídas para essa grande crise que vivemos. Paulo, você não está achando que está faltando um plano melhor estruturado por parte do Ministério da Economia, por parte do ministro Guedes, para debelar esta grave crise econômica financeira que vem sendo provocada por esse terrível vírus que está, por outro lado, dizimando parte da população mundial e brasileira, no caso brasileiro? É isso mesmo, Manolo. A lentidão e a dificuldade de coordenar melhor as ações que são tomadas no plano econômico são sintomas evidentes do ineditismo da crise que vivemos. Nesse sentido, não podemos imputar nem ao ministro, nem à sua equipe a completa responsabilidade por enfrentar um bicho que eles nunca viram na frente antes e que, em grande medida, nem nunca foi estudado nos livros-textos de economia. É um desafio para toda a classe, assim como o setor médico e biológico tem um grande desafio de entender melhor as características biológicas desse novo coronavírus e tentar debelá-lo e estabelecer medidas eficientes para o combate. Eu conclamo todos os nossos colegas e espero que as ideias que nós queremos colocar aqui rapidamente sejam uma provocação para que toda a classe, que é uma classe com evidente talento, preparada, os economistas brasileiros e as economistas brasileiras são da maior qualidade, internacionalmente reconhecidos, que eles consigam, sob a sua presidência e com a sua coordenação, apresentar um programa que seja meio que assinado por uma grande quantidade de economistas de valor, de modo a poder ajudar o ministro Paulo Guedes nesse momento e mostrar que aqui também, na classe econômica, o médico não abandona o paciente. E a economia brasileira está muito doente desse mesmo coronavírus. Eu gostaria de analisar um pouco melhor isso à luz do programa de retomada consciente, assim que eu chamei, desenvolvido inicialmente pela RC Consultores, para que haja uma discussão depois no âmbito de toda a classe dos economistas e, eventualmente, pela sociedade brasileira. Paulo, algumas previsões são ligeiramente moderadas para o PIB brasileiro em 2020, uma queda de 2,5%, outras muito pessimistas de 4,5%, outras até mais otimistas, uma queda menor, mas penso eu que com as medidas que vêm sendo tomadas, me parecem relativamente tímidas, elas estão emperradas pela burocracia existente em todos os setores do governo, há uma dificuldade enorme do dinheiro chegar para as pequenas, médias empresas e para o trabalhador mais humilde brasileiro. E nesse sentido,
Eu gostaria muito que você fizesse uma exposição do teu programa, porque me parece que é possível termos uma redução significativa nessas taxas tão ruins que estão sendo previstas e uma retomada mais rápida já a partir de 2021. Então vamos conversar sobre os pilares do programa de retomada consciente que você está, junto com outros colegas, está elaborando, e vamos apresentá-lo para a nossa categoria, que, como você disse, é uma categoria extremamente forte, extremamente criativa e que tem muito a dar por esse nosso querido Brasil. Com certeza, Manolo. E eu queria, já que o programa se chama de Consciente, acho que temos que ter, antes de mais nada, consciência e presciência, porque também temos que antecipar fatos, e essa é a missão talvez maior da nossa categoria, da nossa profissão, essa capacidade de antecipar. E eu acho que não há pessimismo nenhum, inclusive a RC tem como cenário esperado essa queda do PIB em 4,5%. Eu diria que, nesse caso, não há nenhum pessimismo, nem muito menos excesso de pessimismo. O que nós podemos é ter o otimismo de tentar, a partir do segundo semestre, com uma retomada mais organizada das atividades econômicas, e em 2021, porque o processo é intertemporal, ele é interanual, a gente possa recuperar o terreno perdido. Essa é a proposta, porque, tal como estamos vendo hoje, a RC Consultores projeta uma queda não inferior a 4,5%, ela pode até ser pior, Manolo, com o desemprego indo para 16%, com grave conflagração social, podendo ser mais, e a relação entre dívida pública e PIB pode, em 2021, chegar a 100% do PIB, colocando no chão a credibilidade dos papéis brasileiros em geral. Nós temos que evitar essa perda de credibilidade, porque retomada da economia, antes de mais nada, é capacidade de manter e aperfeiçoar os mecanismos de crédito. E, portanto, se nós jogarmos no chão o crédito público e não ampararmos o crédito privado, nós estamos rigorosamente na senda da perdição. E portanto, é essa percepção de mal-estar em relação à lentidão da equipe econômica. E eu vou entrar direto nos 3 pilares desse programa de retomada, porque ele está assentado em 3 pernas. Um que eu chamo plano helicóptero, que é apenas uma imagem de que, a curtíssimo prazo, é para essa camada das classes C, D e E, que deveria estar endereçada a remessa imediata de cheques. Eles agora acabaram aprovando essa semana R$600. Acho que poderiam até ter pecado por mais generosidade, ir até aos R$1.000. De fato, quando atinge 2 pessoas por família, vai aos 1.200. Mas, por nossas contas, ao invés dos 90 bilhões que pretendem gastar, eu acho que eles já poderiam se programar para gastar na faixa de 150 bilhões, porque aí nós estaríamos atingindo também um público que não deixa de ser uma classe C, pelo menos, que é o dos pelo menos 5 milhões das quase 10 milhões de microempresas individuais, os MEIs, que estão praticamente sem serviço nesse momento e que teriam que ter pelo menos um amparo nessa faixa do ganho que o microempresário deixa de perceber por estar preso em casa. Então, na soma desses 2 atendimentos, nós precisamos ampliar esse gasto para cerca de 150. Com a aprovação do chamado orçamento de guerra, que é uma licença para gastar, aliás, que me preocupa muito, mas não vamos nem falar sobre os aspectos, vamos dizer, polêmicos desse orçamento de guerra, o governo não terá mais desculpa de não acelerar o processo de concessão. Entretanto, aí entra
a segunda perna importantíssima, que é quase que um contraplano. É uma perna dos chamados flutuadores, homenagem à Maria brasileira. Porque assim como temos o helicóptero despejando, sem fazer muita pergunta, os cheques de R$600 para as áreas da população mais necessitadas, nós precisamos continuar fazendo flutuar os orçamentos públicos. Na medida em que nós não tivermos a noção de que é preciso, sim, fazer um processo de redução de todos os outros gastos que não são relacionados ao combate ao coronavírus na saúde e nessa rede de proteção social, ou seja, vamos falando claro, impor uma redução, ainda que seja módica, na faixa de 7% a 10% de corte linear em todas as rubricas dos orçamentos públicos, no plano federal e estadual. Aliás, outro dia, um prefeito de Caldas Novas anunciou que estava cortando o salário dele, dos secretários, dos comissionados em 50%. É lá em Caldas Novas, Goiás, parabéns para o prefeito, nem sei o nome dele. É nessa linha que nós deveríamos estar indo para o setor público mostrar a capacidade de ser solidário nesse momento que o setor privado inteirinho, as famílias, as empresas estão todas cortando. E há gastos que podem ser adiados. Então, o plano flutuadores é a segunda perna. E a terceira perna é realmente o que eu chamo de plano Patton, em homenagem ao general do Exército Americano, que era muito criticado porque reunia a tropa e mandava a brasa. E assim venceu batalhas no norte da África contra o Rommel, chegou na Itália e venceu batalhas contra também os alemães e entrou na Alemanha com muito vigor. E isso diz respeito ao vigor com que nós temos que retomar os investimentos. E para isso nós teríamos que renegociar as dívidas dos estados, estabelecer um novo começo para o BNDES em termos de uma rápida reativação de segmentos infraestruturais. Com certeza. Paulo, um segundinho, já retornamos. O profissional economista possui sólida formação teórica e prática e visão metodológica global da ciência econômica e sua importância. Ele possui consciência criticamente aberta sobre a realidade socioeconômica do país e assume uma postura responsável no tocante à sua atividade profissional. Preocupado com a missão de dar a sua colaboração para o desenvolvimento sustentável da nação, o profissional economista segue à risca cada palavra de seu juramento. Amigos da Ordem dos Economistas do Brasil, é um prazer tê-los conosco aqui na TV da Ordem dos Economistas do Brasil. E estou conversando com meu querido amigo, o economista Paulo Rabelo de Castro, que foi presidente do BNDES, que foi eleito economista do ano pela Ordem dos Economistas do Brasil em 2018. Além de professor e de economista formado em doutorado pela Faculdade de Economia de Chicago, da Universidade de Chicago, onde o Paulo teve a honra, de que poucos alunos têm, de ter tido aula com 5 prêmios Nobel de Economia. Não é verdade, Paulo? É isso aí, querido Malolo. Diante da enorme crise que nós estamos vivendo, e nós falamos sobre a necessidade de desenhar um programa de retomada para ajudar o ministro e a sua equipe com pensamentos fora da caixa. E aí, por isso, estruturamos um pensamento num tripé que envolve um ataque a curto prazo às necessidades imediatíssimas da população, que eu chamei de plano helicóptero, mas também levando em conta a necessidade de manter relativo equilíbrio fiscal entre 2020 e o futuro próximo, e esse equilíbrio fiscal intertemporal é essencial para manter a credibilidade dos títulos públicos e, ao mesmo tempo, estabelecer também um plano mega de investimentos, ou seja, o Brasil tem que aproveitar a topada para caminhar mais rápido.
E isso talvez eu acho que deva ser o principal equívoco, a omissão da equipe atual, porque não fala das possibilidades futuras. Paulo, sobre isso que eu quero que você fale. Você está prevendo um gasto de 1,4 trilhão de reais, enquanto que o Ministério da Fazenda está prevendo quase que a metade para serem gastos e debelar essa terrível crise econômico-financeira provocada por esse terrível vírus. De onde vem esse dinheiro, Paulo? 1,4 trilhão de reais, que certamente, se forem gastos, evitarão que a queda no Produto Interno Bruto seja tão elevada quanto você está prevendo, caso nada seja feito, ou pouco seja feito. De onde vêm os recursos? Essa pergunta é a pergunta-chave. Ela é técnica, mas os colegas economistas vão conseguir acompanhar até com facilidade. O ministro, quando ele fala em 700, 800 bilhões, esse número mais ou menos casa com o 1,4 trilhão que está na nossa tabela, que você deve disponibilizar com certeza ao final dessa nossa conversa, para todos os economistas acompanharem em detalhe esses gastos. É que junto aos 800 bilhões de gastos mais imediatos, soma-se também no nosso projeto 600 bilhões, e portanto 8, 6, 14, a grosso modo, 600 bilhões que seria o total da renegociação maciça da dívida que hoje está estatizada, da dívida dos estados e principais municípios, que está estatizada em mãos do Tesouro Nacional. Essa é uma ocasião de se fazer um grande pacto federativo em que, junto com as medidas de apoio financeiro imediato para os estados, era preciso e é preciso que se estabeleça o início de uma repactuação a partir dos estados menos endividados, porque isso é importante dizer, assim como tem os muito endividados, há aqueles que têm mais crédito e que poderiam sair na frente na emissão de quê? De novos títulos, que eu estou chamando até de Corona Bonds, em homenagem ao vírus, porque o vírus pode nos ajudar a modernizar as relações entre o governo federal e a Federação Brasileira, livrando-se desses papéis e indo buscar crédito onde? Do mercado. E aí você perguntará, poxa, mas o mercado anda tão retraído nesse momento? Anda retraído, mas anda também com apetite de taxas de juro positivas, porque em nenhum lugar do mundo está se pagando mais juro algum para nada que pareça seguro. Inclusive, alguns países se dão ao luxo de cobrar taxa e, portanto, para segurar o seu dinheiro, ainda te cobra uma taxa de juros negativa, te cobra um pedágio pelo depósito. Portanto, qualquer 5% anual já constitui uma taxa super apetitosa. Existem não bilhões, mas trilhões disponíveis. É função nossa tornar os emissores estaduais e municipais do Brasil, e temos ativos para fazer o backing, para fazer o suporte, o lastro dessas operações, e por aí começaria uma grande reestruturação de investimentos em estados. Vou citar alguns, apenas para ilustrar, estados que hoje estariam em condição de fazer essa repactuação. Cito na região sul o Paraná, como também poderia citar Santa Catarina. Na região sudeste, cito o Espírito Santo, que tem uma capacidade de pagamento boa. Cito no nordeste um Ceará, imagina, também um estado relativamente pobre, mas muito bem organizado financeiramente. Na região norte, cito o Pará, que é um estado com grande potencial e baixo nível de endividamento, como também poderia citar o Amazonas. E até citaria no centro-oeste o Mato Grosso, que tem problemas de fluxo de caixa, mas tem um baixo endividamento. Isso para não citar outros estados que, com uma reorganização administrativa, Goiás,
e outros podem também rapidamente ir a mercado. Você dirá, puxa, mas você está falando em mercado no momento de grande crise? Eu falei, é aí mesmo que os economistas têm que entrar. É organizar esse pós-crise, porque a demanda por investimentos vai continuar. E, portanto, o ministro não está certo, não está errado quando ele fala em 800 bilhões, porque eu estou acrescentando uma área de mobilização de crédito que ainda talvez não tenha passado pela cabeça dele. Mas eu acho fundamental como a terceira perna do tripé, a perna do plano Patton, atacar com todas as forças o inimigo, que é a recessão e a depressão econômica. Agora, além disso, você tinha citado rapidamente os recolhimentos compulsórios. Acho que o orçamento de guerra, que quando aprovar a licença para que o Banco Central compre carteiras recebíveis, que ele não fique apenas comprando carteiras dos bancos. Pelo contrário, que ele use essa licença que ele terá para fazer carteiras novas de compra de recebíveis das empresas e que consiga também repassar crédito através de fundos para as micro e pequenas e médias empresas, com a ajuda, por exemplo, do BNDES. Para isso, existe um recurso total, Manolo, da ordem de 200 bilhões, pelo menos, para não falar da totalidade dos recolhimentos compulsórios. E vou citar um terceiro ativo relativamente ocioso no Brasil, que são as reservas internacionais. Do jeito que nós estamos indo, nós vamos perder credibilidade e a nossa perda de reservas não será inferior a 50 bilhões de dólares nos próximos meses. Entre perder, tentando estabilizar o mercado cambial e não conseguindo, perder 50 bilhões de dólares, e fazer um contra-ataque à la General Patton, apartando 20 bilhões de dólares, por exemplo, num grande fundo público em Londres, que faça a garantia, um fundo de aval para investimentos infraestruturais. Esses 20 bilhões de dólares, hoje a R$5, nós estamos falando numa avaliação com reservas de 100 bilhões de reais, que podem alavancar, no mínimo, 500 bilhões, ou seja, meio trilhão em investimentos novos, usando os mecanismos tradicionais do BNDES. Eu disse que a área das micro e pequenas e médias empresas é a área onde o governo está apanhando mais, e onde ele mais teria que ter uma atuação de quê? De um programa que eu vou aí deixar a modéstia à parte para dizer que deixei pronto isso, que é o cartão BNDES direto. Um cartão diretíssimo que o Fernando, que é o microempresário, que é o nosso diretor desse programa aqui, que é o microempresário, provavelmente está precisando de um apoio, ele poderia, na segunda-feira que vem, entrar pela internet solicitando um cartão BNDES direto, e ele que agora está precisando fazer investimentos, por exemplo, numa câmera nova, numa nova plataforma digital, porque justamente esse tipo de trabalho está sendo muito mais requerido, de onde ele vai tirar esse dinheiro? Como é que ele vai, numa loja de eletrônicos, encomendar pela internet esse material? Através do cartão BNDES direto, sem intermediação bancária. O truque é o BNDES fazer isso com seguro de pagamento, ou seja, usando as seguradoras, e nesse sentido o BNDES, que é um banco conservador, é um banco lucrativo, que gosta de ganhar dinheiro e não de perder dinheiro, como está correto, por isso é que ele tem tanto dinheiro e por isso é que não tem caixa preta. Esse banco ele pode utilizar um sistema de seguro ao invés dos bancos que estão muito mal acostumados. Eu não quero aqui entregar os senhores bancos, mas a verdade é que se você for pegar o dinheiro hoje do BNDES giro num banco, ele vai te oferecer uma outra operação lateral à do dinheiro do BNDES, e o nosso Fernando vai ficar olhando para a cara do gerente e pensando que é conversa fiada a tal
disponibilidade de recursos do BNDES. E é por isso que a coisa não anda. É preciso que o governo tenha protagonismo, um proativismo nesse processo. E digo mais, deixa o Lord Keynes em paz. Como você percebeu, isso não tem nada de aumento substancial dos gastos fiscais. Nós não podemos abrir a guarda nesse momento e estabelecer na cabeça das pessoas, a começar dos governadores, que temos uma licença para gastar o que for. Não é assim que se combate o vírus e não é assim que se ganha credibilidade. Pelo contrário, repito, precisamos dos flutuadores do equilíbrio fiscal intertemporal para que a gente, embora gastando até 1,4 trilhão, gastando, modo dizer, girando, a maior parte desse 1,4 trilhão tem que voltar para os cofres públicos ou para a tesouraria dos bancos emprestadores. Ou seja, é um salto, é uma rolagem coordenada de uma situação difícil, mas com ganhos e apropriação de vantagens para todos no futuro, logo ali na frente. É assim que eu vejo a saída da crise. Paulo, estamos chegando, infelizmente, ao final do nosso programa. São ideias extremamente importantes que devem ser levadas não só aos economistas brasileiros em geral, mas ao Ministério da Economia, ao ministro Paulo Guedes, para que ele as avalie e verifique que, de fato, com a experiência que você tem, localizou onde há recursos extrafiscais que podem ser utilizados para ajudar o Brasil a sair dessa terrível crise. Paulo, muito obrigado e até o próximo programa. Obrigado por estar aqui na TV da Ordem dos Economistas do Brasil. Muito obrigado, Manolo. E um grande e carinhoso abraço, mesmo com lockdown e isolamento social, um grande e caloroso abraço a todos os colegas. E a você, meu querido amigo da Ordem dos Economistas do Brasil, até o próximo programa. OEB TV, uma realização da Ordem dos Economistas do Brasil.